300 por hora. Apresentação: Eduardo Paganella. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, agora 1h03, temperatura na casa dos 25 graus em Porto Alegre, no ar o Guaíba 300 por hora, o programa pra você, fanático por velocidade, comigo, Eduardo Paganella, e o jornalista, colunista do Correio do Povo, Bernardo Berch, e o programa de hoje vai falar um pouquinho da história do automobilismo, Bernardo. Duas figuras históricas aí, boa tarde Eduardo, boa tarde aos ouvintes, conosco Roberto Pupo Moreno e Ingo Hoffmann, as atrações do Guaíba 300 por hora neste sábado. Lembrando que o ouvinte pode participar através do 519-388-7532 e a edição na íntegra deste programa você pode conferir no blog Pit Lane, no site Correio do Povo. E quem não lembra, né, Bernardo? A gente já começa o programa de hoje em alta velocidade. Quem não lembra do grande Roberto Pupo Moreno, piloto de Fórmula 1, que andou bastante ali no final da década de 80, início da década de 90 também, fez história marcante, uma história marcante no automobilismo, né? Tem história marcante no automobilismo, e é com ele que nós vamos falar agora, Bernardo, é isso? Exatamente, o Roberto aí que teve na Fórmula 1 e na Fórmula Indy passagens aí, disputou título da Fórmula Indy, teve vitórias, andou de tudo que é tipo de carro na Fórmula 1 e tá na linha aí conosco para conversar. Olá, Roberto, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Alex? Uma satisfação muito grande falar com você. Roberto, a gente tem uma grande admiração por você pelo seguinte: você foi um piloto que andou em vários carros, né, de Fórmula 1 e sempre conseguiu tirar um resultado muito positivo desses carros, dentro das possibilidades, é claro, de cada carro, mas sempre conseguiu fazer ótimos trabalhos nas equipes, mesmo com carros nem sempre tão bons, né? Você ficou conhecido por isso, inclusive. Eu não tinha opção, na verdade. Quando eu saí do Brasil para criar uma profissão, eu acabei seguindo o caminho que o Nelson Piquet me direcionou, que era a Fórmula na Inglaterra, mas eu não tinha dinheiro. Então eu juntei uns amigos, cada um deu $1.000, tinha um amigo do Nelson em São Paulo que deu mais $8.000, e nós reunimos $13.000 para ir correr na Inglaterra. Naquela época eu precisava de 25 mil para fazer um ano completo na melhor equipe. Uhum. Então, para que eu pudesse fazer com $13.000 as corridas e vivesse aquele dinheiro, eu tinha que fazer uma equipe só minha, onde eu era mecânico, cronometrista, chefe de equipe, eu fazia tudo. E eu consegui fazer 22 corridas naquele ano. E no ano seguinte, eu fiquei sem dinheiro, mas a melhor equipe da Fórmula 4 me contratou para ser o piloto de fábrica deles, me deu um trabalho de motorista da caminhonetezinha deles, que buscava peça, e com isso eu vivi na Inglaterra. Então, a minha carreira sempre foi... eu não saí do Brasil para correr com patrocínio destinado a vencer um campeonato. Eu saí do Brasil para fazer uma profissão, e acabou sendo com corrida de automóvel. Então eu tinha que me colocar nas situações mais difíceis que existiam, me passar a ser um piloto técnico para que eu conseguisse ajudar aquela equipe de alguma forma e com isso competir. Normalmente, quando eu melhorava a equipe pegava um piloto que tinha dinheiro e eu ficava a pé. Mas algumas vezes na minha carreira eu pude usufruir daquele carro que eu tinha desenvolvido e com isso ganhar algumas corridas ou brigar por alguma posição no campeonato. Ô Roberto, até dessa questão... Opa, desculpa te interromper, por favor, continua. Então, o que eu queria continuar é dizer o seguinte: por isso que eu dirigi qualquer carro, porque eu não podia escolher. Uhum. Então, ali era uma oportunidade, lá ia eu tentar fazer o melhor daquela oportunidade. E com isso eu aprendi a ser um piloto flexível e conseguia tirar o máximo de qualquer situação que viesse à minha frente.
Nessa questão de ser técnico e ajudar no desenvolvimento dos carros, eu fiz um apanhado aqui e tu provavelmente é o piloto que dirigiu mais carros diferentes na história da Fórmula 1. Foram pelo menos 10 carros aí, entre Lotus, AGS, Coloni, Eurobrum, Andrea Moda, Benetton, Jordan, Minardi, Ford Corse. E ainda testou alguns carros, se eu não me engano, tu testou com até carro da Ferrari e da McLaren. Eu queria saber exatamente como é que se compara toda essa... Deve ter sido um barato, de certa forma, ao mesmo tempo que era difícil, deve ter sido legal, tu tem a impressão de como é que é vários tipos de estrutura de Fórmula 1. Olha, realmente, inclusive as equipes, eu conseguia fazer isso no mesmo ano com equipes diferentes, porque eu era muito profissional e eu não passava informação de uma equipe para outra. E as pessoas me conheciam por isso. Então eu consegui realmente treinar e desenvolver, ou ajudar no desenvolvimento de alguns carros de equipes diferentes no mesmo ano. Eu talvez era o único piloto na Fórmula 1 que trabalhava numa equipe pequena, como a Coloni, a Eurobrum, a Andrea Moda, e entrava no box da Ferrari, pegava um jogo de mola emprestado, um par de amortecedor na Benetton ou na McLaren e levava para a minha equipe para tentar melhorar o carro. Sim. Então eu era muito conhecido dentro do meio da Fórmula 1 e meu envolvimento e além do relacionamento com a minha própria equipe. E eu conseguia fazer isso e com isso eu fiz uma carreira no automobilismo. Eu não fiz muitos grandes prêmios. Eu acho que eu larguei em 42, uma coisa assim somente, porque eu corria por equipes ruins que existia a pré-qualificação naquela época. Uhum. E a pré-qualificação você fazia 1 hora e 4 carros seguiriam para as classificações normais de sexta, sábado e a corrida domingo. E geralmente eu ficava naquela primeira hora. Eu lembro que na época da Colônia eu classifiquei só 4 vezes e na época do Eurobrum eu classifiquei 2 vezes. Se não fosse a oportunidade da Benetton no final do ano, eu não teria classificado em 4 corridas num ano. Sem dúvidas. 1 hora e 10 minutos, eu vou pedir a participação do nosso ouvinte, da Rádio Guaíba, através do 93887532, conosco na linha, nada mais, nada menos que Roberto Pupo Moreno. Agora, Moreno, queria lhe perguntar uma outra questão. Você andou ao lado aí apesar de não ter vencido, não ter tido resultados tão expressivos quanto os outros brasileiros, você andou com Nelson Piquet, você andou ao lado aí, né, enfim, com Ayrton Senna, você andou com, digamos assim, a geração de ouro do automobilismo do Brasil, né? Como é que você vê essa situação e a relação com o automobilismo atual, onde a gente está, de certa forma, lutando para conseguir novos talentos? Olha, é uma situação diferente, é bem diferente. Na minha época, se você fosse um piloto com uma qualidade um pouco a mais do que os outros, você corria de graça, tinha alguma equipe que te pegava tanto na parte técnica quanto na parte de velocidade. E hoje não, hoje um piloto que quiser, deixa eu voltar atrás um pouquinho, e naquela época você não pensava em sair do Brasil e fazer uma carreira, você pensava naquilo que você estava fazendo naquele ano, e aquele ano sendo bem sucedido, você passava para o ano seguinte e dava sequência numa categoria de um carro mais veloz. Hoje o piloto, ele não só planeja tudo isso desde o começo, como ele tem que ter a verba necessária para chegar até o nível que ele quer, que normalmente seria antes da Fórmula 1, né, a GP2. Hoje, você tem que falar que você tem que buscar uns 5 milhões de euros para você falar, eu vou começar agora e vou chegar embaixo da Fórmula 1. Então, isso que é muito diferente hoje. O cara tem que planejar, ele precisa do apoio financeiro, ele precisa do investidor, ele já precisa se dedicar desde o começo. Então, ele não pode falhar. Ele tem que fazer o máximo de tudo. Uhum. E quem, na minha opinião, mudou esse nível no automobilismo mundial foi o Schumacher. Depois que o Schumacher chegou e era um piloto rápido,
100% dedicado e trouxe a verba da Mercedes, que o patrocinou durante 4 anos, que foi onde é que ele ficou no meu lugar, ele trouxe um nível que todas as equipes começaram a falar, a gente também quer um piloto que seja bom, que traga dinheiro. E aí começou uma mudança. E o Schumacher também trouxe um nível de pilotagem acima dos níveis daquela época, na minha opinião. Não que ele fosse melhor que o Senna, não é isso. Mas ele fez com que os próximos pilotos após ele tivessem a mesma condição de preparação para entrar na Fórmula 1. Sim. Tanto física, preparação mental, quanto financeira. Então, essa foi uma grande mudança que eu acredito que aconteceu quando o Schumacher começou a vencer na Fórmula 1. Então, eu vou seguir nesse assunto, mas também eu vou destacar que nessa questão que tu disse que correu 40 e poucas corridas, é bom frisar que de todos os carros que tu andou na Fórmula 1, tu classificou pra corrida com todos eles, na verdade, né? Tu teve largadas com todos eles em algum momento, mesmo sendo equipes mais difíceis. Seguindo, prosseguindo que a gente estava com... Isso é impressionante, porque tem muita gente que nunca largou na Fórmula 1 com aqueles carros e aqueles carros foram pro grid. E tem outros que só largam porque agora tem essa necessidade de ter 18 carros, 20 carros no grid, né? Porque tem muito piloto ruim lá na parte de trás do pilotão. E daí eu queria ver exatamente... Vocês me fizeram lembrar uma situação que teve com a AGS, que é uma equipe muito pequena do sul da França, onde eu considero que eu fiz a minha estreia na Fórmula 1 em 87. Porque em 82 da Fórmula na Lotus eu não estava preparado ainda e não classifiquei. Então em 87 eu considero que tinha sido a minha estreia na Fórmula 1. A AGS, ela tinha um número total de carros do grid e eles eram 3 a 4 segundos mais ou menos mais lento do que o último lugar no grid. E eles só classificavam porque não tinha carros extras, além do número necessário do grid. E no final de 87 eu ainda estava na Fórmula 3000, aonde eu deveria ter vencido um pé nas costas e acabei tendo problemas em várias corridas. Eles falaram, Roberto, você precisa testar o carro pra gente, porque a partir de Monza vai entrar uma outra equipe e o nosso carro vai ficar de fora, que ele vai exceder o número de pilotos de carros no grid. Você precisa nos ajudar. Bom, a equipe deixou o carro reserva na França e foi para a Espanha na corrida. E eu fiquei com 2 mecânicos em Paul Ricard e testei o carro o dia inteiro. Eu consegui melhorar o carro entre mola e amortecedor das ideias que eu tinha na Fórmula 2 quase 4 segundos. Naquela noite, o engenheiro pegou aqueles 4 amortecedores de mola, botou debaixo do braço e foi para a Espanha ou Portugal, não lembro qual foi o circuito. E na sexta-feira eles não tinham classificado com o Pascal Frado e no sábado eles botaram os amortecedores e classificaram. E eu virei um herói por causa disso. Então, a minha habilidade técnica que eu desenvolvi é que me ajudou a fazer com que eu fizesse esses carros que tinham poucas condições de se classificar até correr um grande prêmio. Na corrida seguinte, tu conseguiu, inclusive, fazer um ponto com a AGS, né? No Grande Prêmio da Austrália. Daí tu largou no GP e chegou em 6º lugar. Não foi na corrida seguinte, não. Nós fizemos 2 coisas. Então foi na última do ano. Campeonato de Fórmula 3000, eu corri Japão e Austrália, porque não tinha mais coisas de 3000. E na Austrália eu cheguei em 6º lugar fazendo um pontinho para eles que ajudou eles a terem aquela verba de graça para viajar o mundo pela FOCA sem pagar nada. Sim. Agora, Moreno, uma outra questão que eu queria levantar aqui contigo é a seguinte. O que você diz, né? Como é que a gente pode ver a questão da Fórmula 1 atual, já passando para a Fórmula 1 atual? Como é que você vê essa categoria que vem perdendo um pouco de espaço
em comparação com outras, né? A gente conversamos com alguns jornalistas já do centro do país, que falaram que, por exemplo, a Fórmula E começa a ganhar um pouco de espaço. A Fórmula Indy perdeu um pouquinho de espaço aqui também, mas a Fórmula 1 vem perdendo popularidade. Aqui você, que é um ex-piloto, que viveu aquela época onde a Fórmula 1 tinha grande audiência no Brasil, atribui essa queda na popularidade? A falta de brasileiros brigando pelo campeonato. Quando você tem um brasileiro brigando pelo campeonato, o povo segue. O brasileiro está acostumado com o Emerson Fittipaldi, o Nelson Piquet, o Emerson ganhou 2 vezes, o Nelson 3, o Senna 3. Então o brasileiro está acostumado com isso. Quando o Felipe Massa quase venceu o campeonato do mundo, o brasileiro estava atrás. Então o que falta é isso. Se você perguntar o que aconteceu na época que o Brasil era alto no automobilismo, a Alemanha não era tão alto. Depois que veio o Schumacher, a Ferrari vendeu enormes números de Ferrari na Alemanha. A popularidade do automobilismo cresceu muito. Hoje, na Inglaterra, você tem a televisão e vários rádios transmitindo ao vivo. Tem vários pilotos, ex-pilotos de Fórmula 1, como o Coulthard, o Hill e outros, trabalhando para essas empresas. Sim, o Ed então, Jordan, no Brasil morreu porque os brasileiros não estão vencendo. Uma questão de vitória, então. Acredito que se tivermos um brasileiro, por exemplo, temos a expectativa aí no Felipe Nasser, né? Pode vir a se tornar o pupilo, né, do Brasil, digamos assim. É a nossa esperança aí. Ele pode retomar um pouquinho desse orgulho que o Brasil tem. Até para lembrar o seguinte pro ouvinte: o Brasil é o 3º maior vencedor em títulos da Fórmula 1. Tem 8 títulos contra 14 do Reino Unido, que aí, enfim, né? 14 títulos e 11 títulos da Alemanha. A Alemanha Schumacher e Vettel. O Brasil, então, 8 títulos. Ou seja, o Nasser pode trazer um pouquinho disso, você acha, Moreno? E o Felipe Massa também. Não estou desmerecendo o Massa, mas é que o Massa a gente já conhece e não sabe até que ponto ele pode evoluir. O Nasser a gente ainda vê como uma certa incógnita, né? Você acha que eles podem trazer esse prestígio ao Brasil de novo? Olha, com a oportunidade certa, eu não tenho dúvida que todos os 2 pilotos podem se dar bem na Fórmula 1. Eu sei que todo mundo procura o novo Emerson, o novo Nelson, o novo Senna, mas é um momento diferente. Hoje, a equipe vale muito mais do que o piloto. Então, o piloto precisa encaixar na equipe certa, na hora certa, e fazer parte da política de vencer. Então, eu creio que tem uma esperança. Inclusive, eu tive a oportunidade agora, no mês de dezembro e janeiro, eu trabalhei com o kart aqui, que o kart aqui é muito forte nessa época, e tive a oportunidade de fazer uma oportunidade para o Felipe Nasser correr aqui de kart. Então, nós estivemos juntos um final de semana, e eu fiquei muito impressionado com a qualidade de piloto que ele é. Eu não sabia que ele tem essa qualidade toda, não. E ele me impressionou bastante, e eu estou torcendo por ele esse ano. Se puder, que ele precisar de mim, ele vai ter todo o apoio. Bacana. Bacana. Até eu queria falar, Roberto, nessa questão de hora certa. Tu teve um momento, pelo menos, de hora certa, lugar certo, que tudo se encaixou, né, na Fórmula 1, que talvez tenha destacado teu melhor, a grande corrida que tu fizesse aí no Mundial de Fórmula 1. Queria que tu contasse um pouquinho da história, como é que foi que tu aterrissou na Benetton em 1990. Você até me arrepia de lembrar isso, mas foi a hora certa? Não sei se foi certo, não. Mas eu acabei encaixando ali e consegui ter um pódio na Fórmula 1. A hora certa seria em 85, quando eu tive a oportunidade de testar a Toleman, que o Senna tinha acabado de sair para ir para Lotus, se eu não me engano. E eu era o piloto mais cotado de entrar na equipe naquele ano, mas por causa daquela troca de pneus que eles tiveram no meio do ano, que eles trocaram do Pirelli para o Michelin no meio do ano, e a Michelin saiu da Fórmula 1,
a Pirelli não quis fornecer pneus para eles no ano seguinte. Então eles ficaram sem pneus e eu sem guiar. Aí fez o momento certo, aí eu estava preparado. Quando eu entrei na Fórmula 1, eu já estava velho, quando eu tive essa oportunidade na Benetton. Então, foi uma coisa que Deus mandou para mim, aquilo ali. Eu estava correndo na Eurobrum naquele ano, onde a equipe não queria passar a pré-qualificação. Você tinha 1 hora de pré-qualificação, onde 4 pilotos iam para treinos e classificações normais de sexta, sábado e a corrida no domingo. Eu descobri na última corrida, antes da Austrália, do Japão e da Austrália, em Jerez de la Fronteira, depois de ter feito uma volta com a faca no dente, e acabei a gasolina e vim a pé pro box. Quando eu estava entrando no box, eu acho que eu classifiquei, que essa volta foi muito rápida. Aí o dono da equipe estava sorrindo para mim, um senhor, né, o Pavanello. Aí eu automaticamente pensei, poxa, classifiquei. Quando eu passei por ele, bateu nas minhas costas e falou, poxa, por 1/10 você ficou de fora. E ele estava feliz por isso. Rapaz, eu fechei a mão, parti para cima dele. O filho dele me agarrou, que ele viu que estava acontecendo, me levou para um canto assim e falou, Roberto, deixa eu te explicar uma coisa. A Eurobrum é uma equipe patrocinada pelo suíço, Brum, e a parte Euro somos nós da Itália. O patrocínio da Brum é o mesmo valor toda corrida, você passe ou não a pré-qualificação. Toda vez que você passa a pré-qualificação, a nossa família fica sem dinheiro. Nós temos aqui meu pai e minha mãe trabalhando na empresa, eu e minha mulher, minha irmã e o marido dela e um outro irmão. Uhum. Então, Roberto, toda vez que você passa para a qualificação, a gente fica com dificuldades financeiras. Então, me desculpe, mas essa é a sua realidade aqui. E eu descobri isso quase na última corrida da Europa, né? Bom, aí eu voltei para casa, estava conversando com a minha esposa, eu morava em Mônaco nessa época. Falei, olha, eu preciso ir para a Inglaterra porque eu tenho que buscar uma equipe no ano que vem, que a minha equipe vai fechar. Não tem dúvida. Não dá para continuar assim. Eu passei a classificação 2 vezes só no começo do ano. Aí eu tinha um lugar na Brabham, onde eu telefonei pro Reb e falei, olha, eu quero conversar com você sobre o ano próximo. Vem aqui e tal, vamos conversar e tal. Aí no dia seguinte eu liguei, tô indo. Ele falou, não vem hoje não, porque eu tô ocupado, vem amanhã. No dia seguinte, que era uma sexta-feira, eu muito malandro, não telefonei mais, né? Peguei o avião e fui. Cheguei na Inglaterra, em Heathrow, no aeroporto, liguei para a equipe, tô aqui, vim para o nosso encontro. Poxa, Roberto, você veio sem avisar, cara. Poxa, eu me enrolei de novo, mas já que você está na Inglaterra, vem aqui às 5 horas da tarde que eu te dou 10 minutos. Bom, isso era 10 da manhã. Eu peguei meu livro em telefone, eu era muito amigo do John Barnard, que eu trabalhei na Ferrari desenvolvendo o câmbio semiautomático do dia que não funcionava ao dia que o Mansell ganhou aquela corrida no Rio de Janeiro. E falei, pô, John, tudo bem? Como é que você tá? Liguei também pro dono da Halt, pro presidente da Honda também, que eu era muito amigo. E quando eu liguei pro Barnard, ele falou, Roberto, você tá fazendo aqui, cara? Eu falei, tô procurando emprego, John. Pô, mas de novo, Roberto? Eu falei, John, a história da minha vida, cara. Ele falou, Roberto, você tá aqui, né? Então você pode fazer um favor, você vai vir pertinho aqui na Brabham, cara. Dá um pulinho aqui depois da Brabham, que eu tô com um carro de madeira aqui do ano que vem, que a gente faz um carro de madeira antes de fazer o carro original, final. Porque, para saber onde é que vai o volante, o câmbio, os botões, qualquer robô pode sentar naquele carro e fazer isso, que entenda um pouquinho de corrida. Aí o John falou, pô, você não quer vir aqui, que aí eu não preciso chamar o Nelson nem o Nanini, que estão na Europa. Falei, claro, John, você paga um chá para mim que eu vou aí depois da Brabham. E essa foi a primeira conversa às 10 da manhã. O meu encontro na Brabham não deu em nada, e eu acabei, mas eu recebi um telefone da secretária do John Barnard, que queria ter certeza que eu iria na Benetton em seguida. Eu falei, vou estar aí daqui a meia hora. Bom, quando eu cheguei lá, uma coisa estranha que aconteceu é que o John Barnard me pegou no estacionamento
quando eu parei meu carro, e ele estava com o cabelo em pé, as orelhas vermelhas, e o John é um cara muito brabo. Quando ele tá assim, é ruim de conversar com ele. Eu olhei para ele e falei, John, é melhor eu voltar amanhã, né, pelo teu visual aí. Não, eu preciso de você, vem comigo. E colocou na sala dele, e virou para mim e falou, Roberto. Aí, quando ele começou a falar, o telefone tocou. Era o Cranafust, chefe da Ford nos Estados Unidos, a Ford Sport, falando do piloto Michael Andretti, que eu já conhecia. Eu não estava entendendo muita conversa. Eles ficaram ali uns 20 minutos, desligou o telefone e ligou o Andrea de Césares. E mais uns 10 minutos, aí ele botou o telefone no gancho, tirou o fio do telefone, olhou para mim e falou, Roberto, às 2h da tarde, o Alessandro Nannini caiu de helicóptero e perdeu o braço. Essa é a semana antes da corrida do Japão. Por contrato, nós tínhamos que levar 2 carros com 2 pilotos. Você está vendo aí, todo mundo está ligando depois do acidente. Você foi o único piloto que ligou antes do acidente. Você quer correr? Que legal. Aí eu sentei na cadeira assim, falei, mas peraí, João, calma, que é isso? Dá para você pedir aquele chá que eu vim tomar aqui, que eu tô precisando de um chazinho. Aí falou, Roberto, vamos fazer o seguinte, você tem 1 hora para pensar. Eu sei que você está contratado da sua equipe, tem 1 hora para você pensar. Eu vou mandar a Dayana, que é a minha engenheira, chefe aqui, ir lá no carro de madeira com você, faz o trabalho para mim, ela vai levar o chá para você, eu vou segurar o Briatore aqui, que ele está me infernizando para botar os pilotos que ele gosta, e eu quero você eu sei que você é muito técnico, eu estou desenvolvendo o carro do ano que vem, eu preciso de um piloto que me ajude em algumas ideias, e você, o Nelson, não tem coisa melhor. E me deu 1 hora. Eu fui lá, depois de 1 hora, fiz o trabalho, voltei e falei, vamos fazer, João. Ele virou o telefone para o meu lado, falou, liga para a sua equipe, você libera. Eu liguei para a equipe, liguei direto na Suíça para falar com o dono, e a secretária falou, eu estava te procurando, você não está em casa, né? Eu falei, não, estou na Inglaterra. Nós tivemos uma reunião aqui hoje à tarde. Eu falei, uma reunião? Vocês não me avisaram nada? A reunião foi para decidir que a equipe não vai mais correr esse ano, nós não vamos para o Japão nem a Austrália. Puxa vida, que coincidência, que coincidência. Então, isso foi uma coisa que Deus colocou no meu caminho, com certeza, de alguma forma. Se alguém tinha que guiar no lugar do Nannini, Deus colocou isso aí na minha frente. E sendo, você fez um ótimo trabalho, né? Conseguiu um 2º lugar no Grande Prêmio da Austrália. E fez ficou marcado, esse pódio aí na sua carreira e sem dúvida, né, Roberto, isso chama a atenção principalmente do público brasileiro, porque teve Nelson Piquet vencendo, você como 2º colocado, uma parceria que não se esperava, né, que pudesse acontecer e de repente dar um resultado tão positivo. Bernardo, uma última pergunta pra gente finalizar a conversa. Na verdade eu queria encaminhar ali que a questão do Roberto, depois ele teve uma grande participação na Fórmula Indy também, longa inclusive, de idas e vindas e substituindo pilotos e tendo grandes resultados, até inclusive disputar o título ali no ano 2000. Eu queria contar um pouco, talvez também, como é que foi aquele ano de 2000 que ganhou corrida, foi até a última prova com chances, depois também grandes participações em ovais. Você se incomoda se eu terminar primeiro essa fase do Japão? Por favor, por favor, claro. Aí aconteceu o seguinte no Japão. A equipe tentou tirar um dinheiro de mim para eu ir e tal, nós blefamos, falamos, não tem dinheiro, e acabou eles não indo. Quando eu cheguei no Japão, eu só tinha corrido 2 corridas aquele ano. Eu fisicamente fazia 1 hora de carro e parava. Sim. Eu não estava preparado fisicamente para uma corrida num circuito tão difícil quanto o Suzuka. Mas eu conheci o circuito muito bem, que eu corri de Fórmula 2 lá. E corri várias corridas de Fórmula 2 lá. E depois no sábado, na sexta-feira à noite, eu estava muito cansado. Eu sabia que eu não ia aguentar guiar no domingo. Mas muito cansado. E eu liguei para um amigo meu chamado Emanuel Basile,
que hoje trabalhou, sei lá, até hoje trabalha na Embraer. Falei, Manel, você que é um esportista do karatê, o que eu faço, cara? Que eu preciso domingo terminar essa corrida, eu não estou bem preparado fisicamente. Eu falei, Roberto, abre a Bíblia e lê o Salmo 23. E eu falei, Manel, você tá louco, cara. Eu tô precisando de você fisicamente, não é espiritualmente. Ele falou, Roberto, ouve o que eu tô falando. Abre a Bíblia e lê o Salmo 23. Você desculpa, mas eu me emociono de lembrar disso. Sim. E eu segui o conselho dele. E todo hotel tem uma Bíblia, eu li a Bíblia, aprendi o Salmo 23, eu decorei e no sábado à noite, outra língua de fora, quase que eu falava, caramba, o que vai acontecer comigo? Bom, na corrida, quando eu saí para alinhar meu carro, a primeira sorte que eu dei foi que meu carro deu uma falhadinha no retorno, lá na curva lenta. Aí eu passei um rádio para a equipe, a Ford entra em pânico quando tem um probleminha desse. Vem pro box, vamos botar você no outro carro reserva. O carro reserva tinha sido acertado pelo Nelson. Foi a primeira sorte que eu dei. E eles conseguiram a tempo mudar os pedais para mim, e eu saí para a corrida com o carro reserva do Nelson, que estava acertado por ele. Eu, muito novo na Fórmula 1, não tinha condição ainda de acertar que nem o Nelson, né? Ele era o melhor de todos. Aí, essa foi a primeira sorte. No meio da corrida, vocês vão notar que, o Senna e o Prost fizeram aquela cagada na primeira curva, depois o Gerhard Berger na volta seguinte deu uma rodada na água deles, e ficou o Nigel Mansell, o Piquet, e eu atrás dele, que a gente tinha passado as duas Williams, né? Eu tinha passado as duas Williams à largada. E o Mansell fez uma parada no box, quebrou o semi-eixo, ficou o Nelson e eu. Eu segui o Nelson. O Nelson estava fazendo uma corrida para que o pneu B, que é o que nós tínhamos escolhido, o pneu B, não lembro qual que era direito, era o mais duro, fizesse a corrida toda. Eu falei, Nelson, o que você fizer eu vou fazer. Porque ele estava economizando pneu e eu ia atrás dele. Bom, chegou no meio da corrida, eu cansei. E vocês vão notar que eu fui ficando para trás. Ali, eu ia parar, gente. Eu não estava aguentando virar aquele volante mais, trocar de marcha, pisar na embreagem. E eu lembrei do Salmo. 3 curvas depois, eu tive uma injeção de endorfina, aquilo que o maratonista tem, que você vira um super-homem e continua fazendo o que você estava fazendo fisicamente. E com isso, eu tive forças para terminar aquela corrida e fiz o trabalho que eu fiz. Então, gente, eu não tenho dúvida que Deus estava comigo naquele momento, sabe? Sem dúvida. Me ajudando, meu anjo de guarda comigo. Não. Eu queria só completar isso, desculpa. Não, mas foi uma baita ação, muito emocionante. Quando a Fórmula Indy, depois que a Benetton, eu fiquei a pé da Benetton, porque eu era um cara velho, 2 brasileiros na mesma equipe, quer dizer, não era muito legal para a Benetton como publicidade, e o Schumacher chegou com tudo, né? Então, me colocar de fora, o Nelson ficava mais fácil me colocar de fora. E eu fiz, aí eu fui em várias outras equipes, a McLaren me chamou para testar, a Williams, a Minardi me chamou para fazer a última corrida do ano na Austrália, e a Jordan também. Então eu corri eu andei em vários carros aquele ano. Aí no ano seguinte eu fui correr de turismo. Eu fiz ainda a Andréa Moda, né, em 92. Em 93 eu fui correr de turismo. Eu detestei aquele carro de turismo. Meu negócio era Fórmula. Eu falei, poxa, gente, eu ainda estou numa idade boa ainda para correr nos Estados Unidos, corrida de Fórmula, eu não conheço ninguém lá.
Mas aí eu vim para os Estados Unidos, bati nas portas que nem eu fiz na Fórmula 4, que nem eu fiz na Fórmula 1, e acabou que uma porta se abriu quando o Christian Fittipaldi se acidentou e eu entrei no lugar dele. E ali eu andei numa das melhores equipes na Fórmula Indy e melhorei rapidamente a minha habilidade. E fiquei um piloto que todo mundo queria, porque eu entrava num carro e andava bem. Aí aconteceu a mesma coisa com o Martin Brundle, ele se machucou, eu entrei na PacWest no lugar dele, inclusive no Rio fui segundo lugar na classificação, e a gente andou muito bem naquele ano. Eu fui o piloto que mais pontos fiz da equipe, mesmo sendo substituto, e fiquei muito conhecido como o super substituto nos Estados Unidos. E com isso a equipe tinha um problema, elas me chamavam. Até que no final do ano de 99, quando eu estava fazendo treino para Penske, era piloto de teste da Penske, a Patrick Racing me chamou para correr através do Jim McGee, e eu briguei pelo campeonato até o final, até a última corrida, e acabei em terceiro lugar. Olha, Roberto, a gente queria estender essa entrevista por muito mais tempo, mas infelizmente o tempo é curto aqui no Guaíba 300 por hora, mas a gente queria te agradecer muito porque as histórias que você contou aí, eu, por exemplo, não vi tanto dessas histórias assim da Fórmula 1, né, mas vi muito mais por vídeo do que propriamente ao vivo, né, não acompanhei, mas muito bacana assim, porque a gente sabe que você tem muita experiência e muitas histórias, e parabéns pela sua trajetória aí no automobilismo, que você segue, né, você agora é coach, de certa forma, de alguns pilotos, né? Hoje eu faço esse trabalho porque me mantenho em corridas de automóvel até hoje, aquilo que eu gosto, aquilo que eu sei fazer facilmente. Ajudei alguns pilotos na Europa, ajudei no Sul o Lucas Cole, que é um piloto que está em ascendência e é um piloto muito rápido. Já vocês vão ver no exterior aí aqui em 1 ou 2 anos, e gostei muito do automobilismo no sul do Brasil. Eu não conhecia, na verdade eu conheço pouco do Brasil, porque eu saí do Brasil em 79 e nunca voltei, né? Então eu me impressionei bastante com as corridas no sul e nos talentos que vocês têm por aí. Que bom, a gente fica muito feliz com isso. Vem aqui para nos visitar com certeza. Roberto, obrigado. Aqui para nós uma boa tarde aí, para você um bom dia, um bom sábado para você. Valeu. Para vocês também, bom falar com vocês. Tá aí. A entrevista muito especial, né, Bernardo? Muito bacana. Umas histórias emocionantes, muito conteúdo e para outras entrevistas, quem Sem sabe, dúvida, o Roberto Moreno é um personagem completo aí do automobilismo. Que bacana. Tem um recado do nosso ouvinte aqui. Boa tarde, Eduardo e Bernardo. Nasser bem em 2015, pode assumir o lugar do Raikkonen em 2016? Que baita programa, que baita entrevista. É o recado do Daniel. E eu repasso para o nosso especialista Bernardo Berch. Felipe Nasser pode assumir o lugar do Raikkonen em 2016? A suposição não é tão... É meio longe, não é tão, mas só pelo motor Ferrari da Sauber. Até o Raikkonen tem uma opção de contrato para 2016, depende do ânimo dele e dos resultados deste ano, que parece que a Ferrari ajeitou o carro, né? Então não sei ainda o que vai acontecer. O que está claro é que o Nasser vai ter um carro com um mínimo de competitividade para mostrar serviço, né? Que o maior medo era esse, de não ter essa condição. Muito bem, 1h41, estouramos todos os intervalos iniciais, mas agora sim vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco tem outro ex-piloto de Fórmula 1, Bernardo. Olha, hoje o programa tá em alto nível, né? Grandes pilotos aqui. Pitando nos 8 cilindros, cheio. Pra quem gosta mesmo de automobilismo, o programa de hoje está recheado de boas informações. Tem entrevista com o Ingo Hoffmann, que conversou conosco a respeito da volta para Stock Car, e é isso que nós vamos falar com ele. Já retornamos. Tá precisando de crédito no seu celular? Faça sua recarga aqui no Magazine Luiza. Além de concorrer a R$1.000 com a recarga premiada, você ainda pode parcelar em até 2 vezes sem juros no cartão Luiza. Aproveite! Recarregue seu celular agora mesmo e concorra a R$1.000 na recarga premiada. Magazine Luiza, vem ser feliz! O
melhor da vida é estar entre amigos, compartilhando felicidade e bons momentos. É por isso que a Coca-Cola lançou as garrafinhas e latinhas com os nomes e apelidos para que você compartilhe uma Coca-Cola bem gelada com a sua turma. Bebendo uma Coca-Cola com a Fê, com o Léo, com a Dani e com o Lipe. Tem toda a galera. Não perca a oportunidade de compartilhar felicidade e uma Coca-Cola bem gelada. Quer ter 110 canais na sua TV com os principais em HD? A Oi TV HD tem uma programação completa com filmes, séries, desenhos, esportes, documentários e muito mais. Tudo isso por R$ 49,90 para quem tem banda larga da Oi. E você ainda pode curtir os últimos lançamentos do cinema com o Oi Filmes, o pay-per-view da Oi. É diversão para toda a família. Gostou? Ligue 0800 031 001 ou acesse oi.com.br/OiTV e saiba mais. Para aproveitar um carnaval numa boa, o Detran e a Balada Segura querem mais uma vez ver todo mundo se divertindo com responsabilidade, para não perder o melhor da festa. Vale pegar táxi, ônibus e até carona de bicicleta. Só não vale beber e dirigir. Vale usar o cinto de segurança. Vale respeitar os limites de velocidade. Vale se divertir numa boa e depois chegar em segurança na sua casa. Não deixe esse carnaval ser o último. Balada Segura, Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Carnaval em Porto é mais alegre. Diversão e sujeira não dão samba. Respeite a cidade e as pessoas. Não jogue lixo no chão e use os banheiros químicos. Fica a dica da Prefeitura de Porto Alegre. Pensou futebol? Pensou Guaíba. Este sábado, a partir das 4:30 da tarde, tem rodada dupla pelo Gauchão. Da Arena tem Grêmio e Veranópolis, narração de Mário Lima, comentários de Carlos Guimarães e reportagens de Jason Lisboa, Gutierrez Sanches e Eduardo Paganella. No plantão, Franklin Berve. E a partir das 7:30 da noite, do Estádio Centenário em Caxias do Sul, tem Caxias e Inter. Narração de Orestes de Andrade, comentários de Felipe Duarte e reportagens de Igor Póvoa. No plantão, Franklin Berve. No domingo de carnaval tem jogo na Europa e no Gauchão. O Campeonato Espanhol tem Barcelona e Levante. Do Paço da Areia tem São José e Juventude. Futebol pelo mundo, você confere na Guaíba. Oferecimento Coca-Cola, Sicredi, Chocalena e Banco Renner. Gerelive, o suplemento polivitamínico e mineral, apresenta na sua fórmula vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo. Uma dose diária de energia, disposição e bem-estar. Gerelive você encontra com exclusividade nas lojas da Rede Sanar de Farmácias. Acesse redesanar.com.br. Serviço, utilidade pública, informação com credibilidade. Rádio Guaíba, 101.3 FM, 720 AM, radioguaíba.com.br. E 46 minutos, 1h46, estamos de volta com o Guaíba 300 por hora e o pessoal mandando o seu recado aqui. Que entrevista emocionante com este piloto, chorei junto, muito legal. Um abraço do Antônio Costa, mandando seu recado sobre essa entrevista muito bacana que fizemos com nada mais nada menos que Roberto Pupo Moreno. Bom, daqui a pouquinho a gente vai rodar a entrevista que fizemos também com o Ingo Hoffmann, mas antes disso, temos os repórteres Lucas Rivas e Bibiana Borba
trazendo informações a respeito das estradas, também últimos destaques das notícias. Eu começo primeiro pelas meninas, primeiro as damas. Bibiana Borba, boa tarde, as informações das estradas para os guaibeiros. Boa tarde, Paganella, boa tarde a todos. A situação melhorou para quem pega as estradas em direção ao litoral norte, gaúcho e as praias catarinenses, mas ainda enfrentam trânsito lento, principalmente na RS 040. Passando o pedágio de Águas Claras em Viamão, todo o trecho entre Águas Claras e Capão da Porteira fica naquele arranca e para. Os motoristas não conseguem atingir nem 60 km por hora até um pouco antes de Capivari do Sul. Passando Capão da Porteira, a situação melhora agora em direção às praias de Cedreira, Pinhal, Quintão e Magistério, em toda essa região do litoral norte gaúcho. Pela Freeway, a situação estava bem mais complicada há cerca de uma hora, já melhorou em todo o trecho da saída de Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí. O trânsito agora é tranquilo na saída da capital, mas tranca na divisa entre Gravataí e Glorinha, em um pequeno trecho de cerca de 2 quilômetros, ainda há congestionamento. Depois, o trânsito flui melhor, os motoristas não conseguem atingir a velocidade máxima na Freeway, mas conseguem seguir até o litoral norte gaúcho sem ficar completamente parados no trânsito. E no acesso à Estrada do Mar, a situação é um pouco complicada neste momento. Além disso, chove forte no litoral norte do estado e também em Santa Catarina. Na BR-101, alguns motoristas param no acostamento devido à forte chuva, como relatou a nossa colega Ieda Risco, que pegou a estrada agora há pouco. A situação é bem complicada, passando Três Cachoeiras na BR-101. Pois é, até desculpa te interromper, Bibiana, claro. Que tem recado aqui do nosso ouvinte, pessoal mandando recado em relação a isso. Água da chuva que desce as encostas dos morros nas margens da BR-101. Então, o motorista enfrentando problemas por conta dessa chuva fortíssima na região, especialmente de Santa Catarina. Na região de Três Cachoeiras, mesmo aqui no litoral norte gaúcho já chove forte, mas é mais complicada a situação ali passando Três Cachoeiras e seguindo pela 101, alguns motoristas parando no acostamento e por isso o congestionamento vai aumentando mesmo antes dos trechos normalmente complicados da 101. E o tradicional trecho de congestionamento em Laguna, agora ainda com mais de 15 quilômetros de filas em direção às praias catarinenses, Paganella. Muito bem, as informações do trânsito para CR Diamantes, lojas da comunidade. Ofertas para você curtir o verão numa boa: Chevrolet, Fine New Roads e H-Pharma, Renade Solar H-Pharma, o protetor do nosso verão, Paganella. Muito bem, 1h49. Também está aqui no estúdio Lucas Rivas. Por favor, Lucas, adiante. Agora a Paganella, a Bibiana falou que o congestionamento é de 15 quilômetros no trecho de Laguna. Temos que reforçar também a atenção para ter paciência no trânsito gaúcho. Isso porque desde a tarde desta sexta-feira, pelo menos 7 pessoas já morreram de forma violenta aqui no trânsito do Rio Grande do Sul. Acidentes esses que ocorreram em Restinga Seca. 2 pessoas também morreram em Santo Ângelo, Seberi, Terra de Areia, Fernando de Souza e também na cidade de Pelotas. O último acidente esse que foi registrado, onde um motociclista identificado como João Adalto de Souza, ele que conduzia uma motocicleta, acabou se acidentando sozinho, morreu, isto no bairro Laranjal, em Pelotas. Sempre bom redobrar a atenção, né? Principalmente agora neste período de carnaval, Paganella. Tá certo, tá dado o recado, Lucas Rivas. Essas informações estão no site da Rádio Guaíba e a gente orienta, né? A gente que gosta tanto de carro, orienta o pessoal, olha, vamos com calma nas estradas, né? O Lucas trouxe uma informação importante: 7 pessoas que acabaram perdendo a vida em função de acidentes de trânsito. Bernardo, seguimos. A pauta segue um pouco triste aí, até pra gente fazer uma homenagem, uma memória de alguém que foi importante aí pro kartismo gaúcho. A gente tá com o Carlos Giacomello, que trabalhou junto com o BEP, do BEP Kart. José Carlos Fedrizzi. E o Carlos aí contar um pouco da importância do BEP aí para o kartismo gaúcho. Boa tarde, Bernardo, boa tarde, Paganella. O BEP foi para o kartismo gaúcho uma peça extremamente importante. Ele foi antes de mais nada, ele foi um apaixonado, um visionário dentro do kartismo gaúcho. O BEP, infelizmente, para ele e para a família dele, ele nunca visou lucro. É uma pessoa que não acumulou fortuna, não acumulou nada praticamente em vida, mas ele fez de tudo que ele podia pelo kartismo. Ele foi preparador da nossa equipe no início, quando nós começamos, meu irmão e eu, lá nos anos 80, a andar de kart, e ele já tinha uma bagagem muito grande, e ele, em muitas oportunidades, ele deixou de cobrar
os honorários dele, o que ele cobraria de pilotos, de nós, ele inclusive fez preço diferenciado, para poder pôr kart no grid. Então, ele foi uma pessoa que viveu o kart na sua essência, com muita intensidade. Criou uma categoria RD, que na época o kartismo enfrentava os motores importados e peças importadas. O kartismo ficou muito caro e ele tirou o motor de uma moto Yamaha 135, adaptou ela ao kart, e isso trouxe muita gente para o kartismo, gente que teoricamente não teria condições de ir por causa dos motores importados. Sim. Então isso aí na época fez muito pelo kartismo, para o kartismo na época não morrer. Perfeito. Isso aí. Carlos, exatamente esse registro que a gente queria contigo, inclusive o BEP que ajudou a lançar pilotos jovens aí, o Matheus Stumpf, Ramon Matias, o Marcelo Jacomelo, provavelmente. Isso, exatamente. Então, e ele criou junto com ele o Regional da Serra de Kart, que hoje no estado é o maior campeonato de kart. Sim, reúne a maior parte do maior número de pilotos. É isso aí. Muito obrigado, Carlos. Valeu. Um abraço, bom trabalho. Obrigado pelo registro, Carlos Jacomelo, que é uma das famílias mais tradicionais do automobilismo gaúcho, falando então sobre José Carlos Fedrizzi. O BEP certamente mereceria mais espaço, mas estamos com o programa estourado. Vamos rodar a entrevista então que a gente fez com o piloto Ingo Hoffmann, Bernardo, falando sobre o retorno a Stock Car. Ingo Hoffmann, 12 vezes campeão da Stock Car, e agora Ingo Hoffmann no Guaíba 300 por hora, falando sobre o seu retorno à categoria. É verdade. Boa tarde, pessoal. É um convite quase que recusado, né? Eu, na realidade, tinha recebido, antes do convite do Rubinho, algumas outras sondagens foram feitas por outros pilotos, outras equipes, mas eu não estava realmente muito interessado. Mas na hora que, dia 22 de dezembro, quando o Rubinho entrou em contato comigo, na hora eu acertei, porque é um convite muito bacana, muito legal, ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande para mim, porque eu, afinal, estou fora de um Stock Car desde 2008, faz tempo. Eu continuo pilotando o carro, mas Stock Car especificamente faz tempo. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei muito contente, é uma preocupação, uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida. Ingo, uma outra questão que eu ia lhe perguntar é a seguinte: o Rubinho declaradamente é seu fã, né? E, inclusive, tem o capacete dele da Fórmula 1 fazia referência a você. O que ele pediu, hein? Como é que foi o convite? Conta pra nós um pouquinho a respeito desse convite aí. Antes de falar do convite, eu comentei isso até com o Rubinho semana passada, nós estivemos juntos. Quando ele era pequeno, como você me falou, eu dei um capacete para ele. Ele tinha 7, 8 anos de idade. Sim. Então, com certeza, passei a ser uma referência para ele. E depois que ele começou a correr internacionalmente na Fórmula 1, ele passou a ser meu ídolo também. Então é muito bacana, porque eu sou referência e agora nós estamos correndo juntos. Foi um dos fatores que eu aceitei, sabe? Porque é bacana como a vida vai se entrelaçando assim. Afinal de contas, eu tenho 20 anos a mais do que ele, e agora nós temos a oportunidade de fazer essa prova juntos. O convite especificamente, assim que ele me chamou, nós conversamos, para uma baita responsabilidade. Eu não quero atrapalhar o teu campeonato, porque a prova vale pontos para o campeonato, é pontuação, mas são pontos. Sim. Aí tu não fica tranquilo lá, a ideia é a gente se divertir, a gente correr junto e sem estresse, sem pressão, vamos lá se divertir. E isso foi meio que importante para eu tomar a decisão de aceitar na hora. Inclusive ele falou: olha, pensa um pouco aí, vê o que você vai. Não preciso pensar nada, não, já está resolvido, entendeu? E é isso aí, eu fiquei muito feliz e estou agora, inclusive, tentando a treinar fisicamente, nunca parei, mas... Eu queria questionar o seguinte: você foi o maior campeão da história da Stock Car, é o maior campeão, na verdade, da história da Stock Car. Eu gostaria de saber o que você espera do seu rendimento, porque eu imagino que haja uma cobrança de si mesmo em relação a um bom rendimento na pista, né? Com certeza. A pior cobrança que tem, ou a melhor cobrança que tem, é da própria pessoa em cima de si mesma. Eu sou um cara que me cobro muito. Como eu disse há pouco, eu não parei de pilotar, eu continuo pilotando carros de corrida, não Stock Car especificamente, em função até do meu trabalho. Agora mesmo estou me dirigindo a Curitiba, onde vou testar uns carros amanhã.
Mas o Stock Car especificamente eu não guio desde 2008, então a cobrança é muito grande, entendeu? Eu percebo também que pelas redes sociais que todo mundo fala, já ganhou, e não é bem assim, porque Stock Car é extremamente competitivo e o pessoal lá está super afinado. Mas a ideia é se divertir e não atrapalhar muito o campeonato do Rubinho. Sem dúvida, eu imagino que sim. Bom, Ingo, queria te agradecer pela atenção, desejar muita sorte aí nessa corrida. Certamente você vai relembrar muita coisa, né? Até porque a sua história é muito longa na Stock. Com certeza. Eu corri 30 anos seguidos na categoria. Quando eu parei em 2008, era uma decisão super resolvida, super bem decidida na minha cabeça. Mas como eu falei, um convite do Rubinho Barrichello, atual campeão, um cara que para mim é uma referência, um ídolo, com recorde de participações na Fórmula 1, era irrecusável esse convite, então vamos ver o que vai acontecer. A ideia é se divertir, como eu falei, sem prejudicar o campeonato dele. Beleza, obrigado, boa sorte, valeu. Obrigado, abraço. Tá aí, Ingo Hoffmann aqui no Guaíba 300 por hora, falando sobre seu retorno. Antes da gente repercutir isso, Bernardo, só para dizer o seguinte, Beto do bairro Tristeza, parabéns, guris, mandaram muito bem, sensacional a entrevista com o Roberto Pupo Moreno, para aquele pessoal que lembra um pouquinho mais, né, Bernardo, muito bacana. O pessoal que viveu os anos 90 da Fórmula 1 é uma figura marcante aí, o Roberto Moreno, que inclusive exatamente por essa simpatia, a humildade dele, que também se reflete no Ingo Hoffmann. É verdade. Que tu vê, o maior campeão da Stock Car, ele tá pensando em não atrapalhar o Rubinho no campeonato. Ele foi o maior vencedor, ele é capaz de ensinar o Rubinho, né? Vai dar umas dicas boas pro Rubinho e não sei se também não são favoritos para de repente ganhar essa corrida de duplas aí com esses resultados somados. O que acontece é que nós temos numa equipe o atual campeão, o último campeão e o maior campeão, ou seja, melhor que isso... Os dois com experiência de Fórmula 1. Exatamente, e não é pouca, né? O Ingo até com pouca experiência na Fórmula 1, né? O Rubinho compensa, né? Pelo menos o Rubinho compensa. Muita experiência na Fórmula 1, a maior experiência da Fórmula 1. Exatamente. 1h58. Nós vamos encerrando o Guaíba 300 por hora de hoje, agradecendo a atenção de todos. Valeu, Bernardo, muito bacana o programa de hoje. Valeu, Paganella. Fechamos por aqui então, Guaíba 300 por hora, um abraço para todos, tchau.